E aí, gente, tudo bem? Mais uma vezinha aqui, aproveitando que eu estou embalado esses dias para gravar vídeo. Na verdade é o seguinte, eu estou meio entediado aqui, então estou resolvendo falar um pouquinho para espantar o tédio e para dividir algumas coisas, já que tem tempo que eu não gravo vídeos, tem tempo que eu não falo aqui com vocês, né? E eu resolvi falar aqui um pouquinho sobre a questão de espiritualidade. O que é espiritualidade de verdade? É ser religioso, ter uma religião, frequentar uma igreja, frequentar uma comunidade religiosa, é a mesma coisa de ter espiritualidade? Não, eu não vejo dessa forma. A religião, eu escrevi um post esses dias no Face, a religiosidade ou a religião é o lugar das certezas. O religioso ele não está interessado em questionar verdades, em derrubar padrões pré-estabelecidos, em questionar a lei, e na verdade ele não gosta, ele até tem uma aversão a quem diga ou mostre que as concepções que ele tem, as certezas que ele tem estão erradas. Isso aí acaba com o religioso da mesma forma que acaba com qualquer ideólogo, né? Você fale, demonstre que a mais-valia é uma furada para um socialista e você vai ter um inimigo. Mostre para o anarcocapitalista que a posição dele é ridícula, é absurda, e ele vai virar teu inimigo, vai te excluir. Da mesma forma, o religioso, quando você questiona as posições dele, ou ele vem com uma série de respostas prontas, que ele ouviu por aí e repete sem procurar se aprofundar naquilo que ele está falando, ou então ele simplesmente vira as costas para você. Por exemplo, eu tenho um vídeo chamado. O título do vídeo é o seguinte: A Bíblia não é a palavra de Deus. Jesus é o Logos Eterno. E eu uso a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento, que essas pessoas dizem ser a palavra de Deus, e por isso deve ser obedecida cegamente, por isso não deve ser questionada. Eu uso a própria Bíblia para mostrar que a Bíblia diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Acabou. Simplesmente, as pessoas simplesmente dizem que está errado e não querem questionar e não querem entender o que está sendo dito ali. Simplesmente param de ver o vídeo, simplesmente me criticam, mas não têm interesse realmente em entender o que está ali, porque gera uma contradição profunda. Se o cara diz que a Bíblia é a palavra de Deus e que ele deve obedecer a palavra de Deus, e se a Bíblia diz que ela não é a palavra de Deus, olha a confusão que faz na cabeça do cara. Eu ouço também muitos ateus, principalmente ateus, falarem o seguinte: o religioso é o seguinte, ele diz que Deus é a solução, Deus é a resposta para tudo e por isso ele não quer pesquisar. Olha, essa é uma postura realmente religiosa, mas não tem nada a ver com espiritualidade. Basta você entender que Jesus, se você entender Jesus claramente, a mensagem de Jesus, ele simplesmente derruba, joga no chão o Velho Testamento. Ele joga no chão a religião judaica. E as pessoas dizem, não, na verdade, Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento. Mentira. O cristianismo, que é uma, entenda, cristianismo, é uma outra religião que se monta, né, em cima do judaísmo para se estabelecer, e isso é comum às religiões, uma religião nova monta sobre uma religião antiga para se estabelecer, é que passa a fazer esse complemento, essa interpretação do Velho Testamento, dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que havia sido prometido no Velho Testamento, o que de fato não faz sentido, basta você ler. Se você ler, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, né, que é escrita por Paulo, você vai entender que o cristianismo, ou o que o apóstolo Paulo, ou o que o Novo Testamento diz é o seguinte: olha, Deus criou todas as leis do Velho Testamento, mas na verdade elas não servem para nada. Elas na verdade foram um engano. E na verdade Deus fez isso só para mostrar que estava tudo errado mesmo. Que sentido tem isso? Né? Nenhum. Continuando um pouquinho, né, saindo um pouco dessa coisa de Bíblia, de Evangelho, de Novo Testamento, etc., falando mais de uma forma mais aberta, a verdadeira espiritualidade ela só vai te causar transtorno, ela só vai te causar incômodo. Porque uma espiritualidade real e verdadeira que te deixa super confortável não é espiritualidade, é religião. Eu sempre digo isso e afirmo: eu não tenho fé em Deus, eu não creio em Deus. Eu afirmo que Deus existe, não é questão de fé, é questão de conhecimento. Você tem fé quando você diz: olha, eu não tenho como provar isso, eu não tenho como afirmar isso, mas eu creio que é isso. Eu tomei uma atitude interna onde, independente do que qualquer outra coisa diga, mesmo que venham coisas em contrário, eu digo que aquilo é aquilo. Eu não digo isso, eu digo que eu tenho conhecimento de Deus, por isso eu afirmo: sim, Deus existe. Mas só que essa minha afirmação, longe de ver, quando essa afirmação é religiosa, né, essa afirmação não me traz nenhuma paz, não me traz nenhum conforto, não me traz nenhum sossego, porque eu sei que Deus existe e exatamente por entender isso,
é que eu sei que Deus é inalcançável, é inatingível. Deus está muito para além de mim. Eu sempre faço analogia, nosso estômago e intestino estão cheios de bactérias. Realmente existem bactérias lá dentro aqui dentro do nosso corpo. E se elas pensassem, né, elas diriam, olha, eu sei que não existe nada além disso aqui, só existe esse mundo material, só existe isso aqui, não existe nenhum criador, nós não habitamos em lugar nenhum, não existe nenhum propósito para a nossa vida. E elas negariam que eu existo. Por quê? Porque eu sou tão grande, tanto em tamanho, quanto a minha capacidade de pensamento, as minhas aspirações, a minha subjetividade é tão tremenda em relação a elas que elas não podem me compreender e por isso vão dizer que eu não existo, apesar de existir dentro de mim. Então, saber que Deus existe não me traz esse tipo de conforto. Eu sei que a vida não acaba aqui, então, de certa forma, isso é um conforto. Mas dizer que eu possa afirmar, dizer, olha, depois disso aqui é tal, seria arrogância da minha parte. Eu sei que existe algo além, eu sei que existe algo que é muito maior do que eu, mas exatamente por isso eu não sei o que é esse algo maior. Agora, também me negar a acreditar nisso, ou dizer que simplesmente isso não existe porque eu não compreendo, é de uma covardia, de uma mediocridade muito grande. Quando eu vejo também o pessoal, eu gosto muito do Leandro Carnal e do Pondé, quando eles falam que hoje a espiritualidade virou uma commodity, que hoje a espiritualidade é uma coisa assim, seja do bem, e que isso aí é um pouco vazio, né? A verdadeira espiritualidade vai para muito além disso. E a minha espiritualidade ela também tem uma questão prática. Né? A minha espiritualidade me faz ter contato com esse mundo espiritual, me faz saber que ele existe, me faz ter experiências claras que o mundo, que essa realidade espiritual afeta sim o mundo material aqui. Agora, também não me dá respostas por que crianças estão morrendo, por que existe fome, injustiça, por que a vida é tão injusta. Agora, sim, eu tenho minhas conjecturas e meus pensamentos para lidar com isso. Agora, eu procuro não fazer da minha espiritualidade uma explicação para tudo, e muito menos uma explicação barata. Né? Quando as pessoas, por exemplo, questionam a Bíblia, eu falo muito de Bíblia porque eu fui evangélico, né? Não sou mais. Eu vejo na Bíblia uma grande riqueza, só não a leio como católicos e evangélicos a leem. Eu procuro ler a Bíblia de uma perspectiva mais realista, olhando o contexto que ela foi escrita na época, o que ela queria dizer naquela época para aquele povo, procurando não fazer anacronismo, né, querer interpretar uma coisa que está escrita na Bíblia há 2000 anos atrás com uma visão de hoje. Porque seria ridículo, é a mesma coisa de que daqui a 100 anos as pessoas me julgarem pela época que eu vivi. Há coisas que hoje são perfeitamente normais e aceitáveis, mas que daqui a 100 anos talvez sejam absurdos. Né? Hoje nós comemos carne e está tudo bem. Talvez daqui a 100, 200 anos, matar um animal para comer, um boi, uma vaca, uma galinha, seja absurdo. Mas hoje não é. Então eu procuro ver dessa forma. A verdadeira espiritualidade, ela vai te trazer inquietação, indagações e vai te levar para planos mais profundos. Além disso, o vídeo está ficando um pouquinho longo, né? Quando eu começo a falar, eu não sei quando parar. Se me deixar, eu vou falar aqui 30 minutos fácil. Mas a verdadeira espiritualidade também tem uma característica muito especial. Ela não é fácil. Você se aprofundar na espiritualidade sempre te traz algum tipo de problema. Porque é como se você tivesse que passar por uma porta e como se aquela porta tivesse fechada e você tivesse que arrombar. E é como se assim que você passasse, ainda tivessem caras ali guardando aquela porta, dizendo, não, você não vai passar por aqui, volta para trás, aqui não é teu lugar. Esse tipo de espiritualidade em que tudo é maravilhoso, é só mentalizar, é só, sabe, se concentrar, é só ser do bem, não é espiritualidade. É uma espiritualidade soft, light, não é uma verdadeira espiritualidade. Todas as pessoas que tentaram mergulhar na espiritualidade passaram por sofrimento. Buda passou por sofrimento, Jesus passou por sofrimento, Moisés se negou a querer fazer a vontade de Deus, ele se negou a criar o judaísmo. Os profetas bíblicos, todos eles têm experiências de sofrimento, não de uma coisa light, soft, que me faz bem. Se o teu coração diz que faz bem, vai. Ainda que, é claro, eu acho que também você fazer uma coisa que o teu coração diz que é ruim é meio estranho. Então tem que haver um equilíbrio, ou seja, não é um caminho fácil com respostas fáceis, como muitas pessoas pensam e até vivem dentro disso. Mas eu não critico essas pessoas, porque a religião é fundamental para a espécie humana. O ser humano, o homem como espécie, depende sim da religião, como depende da política. Não, é impossível ter uma sociedade sem política, como é impossível ter uma sociedade sem religião. Quando se tentou isso, não deu certo. Né? Eu falo da religião, eu falo dos países comunistas, das sociedades comunistas que tentaram sufocar a religião.
Não deu certo, não funcionou, é ridículo. Bom, isso é um pouquinho do que eu tinha a falar sobre esse assunto. Se você quiser comentar mais alguma coisa aqui nos posts, nos comentários, quiser fazer perguntas, quiser aprofundar alguma coisa, estou à sua disposição. Eu acho que eu aprendo muito com as dúvidas que vocês têm, com aquilo que vocês têm a dizer, com aquilo que vocês me retrucam. Eu aprendo com isso e me faz pensar mais também. Então valeu, estou aqui. Qualquer coisa é só falar, só chamar. Tchau.